Esta história se passa em 2020. Foi quando o corpo de Marilyn Levesque, de 22 anos, foi encontrado com múltiplos ferimentos de faca. Sua morte provocou uma grande comoção pública e muitas pessoas exigiram respostas das autoridades canadenses sobre como algo assim pode acontecer. Marilyn nasceu em 1997, filha de Corinne Levesque e François Goulet, que se separaram pouco depois de seu nascimento. As pessoas que a conheciam sempre a descreveram como gentil, extrovertida e genuinamente amigável. Ela era natural de Chicoutimi e passou parte da infância com a mãe e parte em lares adotivos. Chicoutimi é um dos 3 municípios da região metropolitana de Saguenay, em Quebec. Quando Marilyn completou 17 anos, ela saiu de sua cidade natal e foi para a cidade de Quebec. Ela acabou voltando depois de terminar um relacionamento e, a partir daí, passou a viajar entre as 2 cidades, geralmente 2 ou 3 vezes por semana, a trabalho. Como ainda não tinha carteira de motorista, ela dependia de ônibus ou caronas. No início de 2020, Marilyn morava com seu novo namorado, Gabriel Truchon, no bairro de Chicoutimi, a cerca de 210 quilômetros da cidade de Quebec. Segundo Gabriel, Marilyn estava focada em construir uma vida estável para si mesma e considerava seriamente seguir carreira em arquitetura. Mas tudo mudou em 22 de janeiro de 2020. Era uma quarta-feira e Marilyn estava na cidade de Quebec, a trabalho. Gabriel ficou em Chicoutimi. Por volta das 21 horas, ele começou a se preocupar porque não conseguia contatá-la. Depois de tentar ligar e mandar mensagens várias vezes, ele começou a entrar em contato com os colegas de trabalho dela para ver se alguém tinha notícias. Então Gabriel recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando ele atendeu, a pessoa do outro lado da linha se identificou como policial e disse que Marilyn havia sido encontrada morta. Mais tarde, especialistas forenses confirmaram que ela havia sido esfaqueada mais de 50 vezes. Para entender o que levou a esse momento, precisamos voltar 17 anos. Em 2003, Chantal Deschenes, uma bartender de 32 anos em um hotel de Quebec, conheceu Eustáquio Dilles, um homem de 36 anos que também trabalhava lá e era responsável pelas refeições dos hóspedes. Pouco tempo depois de se conhecerem, os dois começaram um relacionamento apaixonado. Na época, Chantal era mãe de 2 meninas, de 10 e 6 anos, e estava separada do pai delas há vários anos. Quanto a Eustáquio, ele era casado com Joanne Lafronte desde 1996 e juntos tiveram 3 filhos. O relacionamento deles não era muito estável. Houve momentos em que, durante discussões, Eustáquio ficava tão furioso que chegava a dar socos nas paredes da casa, fazendo buracos. E certa vez, enquanto viajavam por Ottawa, ele atacou Joanne. Foi preso e passou 7 dias na cadeia por causa desse incidente. Mesmo assim, apesar de tudo, dos acessos de raiva, dos abusos verbais, Joanne disse mais tarde que nunca sentiu medo dele. Ela o descreveu como um bom pai, embora ele nem sempre estivesse presente devido às longas horas de trabalho. Quando começou um relacionamento com Chantal Deschenes, tudo mudou. Eustáquio deixou Joanne e seus 3 filhos e foi morar com Chantal. As coisas entre eles evoluíram rapidamente e pouco tempo depois casaram-se. No início, a vida a 2 parecia tranquila. Eustáquio se dava bem com as 2 filhas de Chantal e a família passava os fins de semana no cinema, na pista de patinação, em outros lugares da cidade. Mas tão rápido quanto as coisas se encaixaram, o relacionamento começou a desmoronar. Nessa época, Eustáquio também estava trabalhando mais de 60 horas por semana. Ele disse aos seus supervisores que planejava se demitir em 31 de dezembro de 2004, porque não aguentava mais a pressão. Mas ele nunca mencionou os problemas que aconteciam em casa. O relacionamento entre Eustáquio Dilles e Chantal Deschenes havia se tornado complicado e tenso. Algumas pessoas diziam que ele era extremamente ciumento, outras que a possessividade era mútua e que o casal brigava com frequência.
Amigos mencionaram que Eustáquio às vezes levantava a voz, mas não o tinham visto agredir fisicamente Chantal, embora dissessem que ela às vezes o insultava ou até mesmo lhe dava tapas durante discussões. Toda essa tensão finalmente explodiu em 21 de outubro de 2004. Naquela manhã, Eustáquio e Chantal Deschenes chegaram em casa depois de trabalharem no turno noturno no hotel. As duas filhas de Chantal ainda dormiam. Elas tinham passado a noite com a babá, Johnny Ryan, que dormia lá sempre que Chantal trabalhava à noite. Pela conversa daquela manhã, Johnny, a babá, percebeu que Eustáquio e Chantal tinham discutido durante a noite. Ela saiu de casa por volta das 7h15 e as meninas deveriam sair para a escola por volta das 8. Antes de saírem, as meninas foram se despedir de sua mãe. Chantal estava no quarto com Eustáquio. Aquele momento foi a última vez que a viram viva. Às 13h39, Eustáquio apareceu na casa de sua ex-esposa, Joane Lafronte. Ele havia ido lá para entregar todas as suas economias em dinheiro. Enquanto estava lá, ligou para a polícia e confessou ter matado Chantal. 10 minutos depois, às 13h39, os policiais chegaram na casa de Joane. Eustáquio repetiu sua confissão e se entregou sem oferecer resistência. Ele também insistiu que os policiais fossem imediatamente à escola antes que as filhas de Chantal voltassem para casa e encontrassem o corpo de mãe. Por volta da mesma hora, policiais entraram na casa de Chantal Deschenes. Encontraram seu corpo na cama, em seu quarto, coberto de sangue. Ao lado dela havia 2 facas ensanguentadas e um martelo com o cabo quebrado. A autópsia revelou que ela foi morta por múltiplos golpes de martelo e diversas facadas. O impacto do martelo foi tão forte que o cabo se partiu ao meio. Em 2006, um júri considerou Eustáquio Dillis culpado de homicídio de 2º grau. Ele confessou matar Chantal porque ela disse que queria terminar o relacionamento. Foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. Considerando seu registro, não era a primeira vez que ele demonstrava violência. Em 1997, passou 7 dias na prisão por agredir sua primeira esposa, Joane, e em 2004, assassinou sua segunda esposa, Chantal. Ficou claro que ele tinha um padrão de abuso contra mulheres. Em março de 2019, após cumprir sua pena mínima, a Comissão de Liberdade Condicional decidiu que seu risco de reincidência era baixo o suficiente para libertá-lo. Como parte do plano de liberdade condicional, Gillis foi autorizado a ter certos tipos de contato supervisionado com mulheres, mas não de relacionamentos românticos. Seu agente de liberdade condicional elaborou uma estratégia que detalhava exatamente que tipo de contato era permitido. Uma parte permitia que ele frequentasse uma casa de massagens eróticas uma vez por mês para satisfazer suas necessidades sexuais, mas ele não tinha permissão para namorar. Ele também tinha que cumprir um toque de recolher estrito das 22 horas às 8 horas, a menos que estivesse participando de uma reunião de alcoólatras anônimos. Mas seu autocontrole era praticamente inexistente. Em vez de ir a uma casa de massagens uma vez por mês, ele aparecia várias vezes por semana. Lembre-se que ele foi libertado em março de 2019. Em junho daquele mesmo ano, durante uma de suas visitas a uma casa de massagens eróticas, Gillis, de 51 anos, conheceu Marilyn Levesque, de 22 anos, que trabalhava lá. A maioria da família de Marilyn sabia que ela ganhava a vida com esse tipo de trabalho, mas ela raramente falava sobre isso, e quando falava, geralmente mencionava o assunto em tom de brincadeira ou o minimizava. Pessoas próximas a ela a descreviam como sensível, e com o tempo ela se tornou mais reservada quanto aos detalhes de seu trabalho. Seus familiares acreditavam que parte dela queria abandonar esse trabalho, mas era difícil abrir mão da renda, especialmente quando ela conseguia ganhar em 2 horas o que um emprego com salário mínimo pagaria em 2 semanas. Não se sabe exatamente como ela acabou na prostituição, mas sabemos que teve uma infância difícil e passou anos mudando de lar adotivo. O namorado e amigos próximos de Marilyn sabiam exatamente onde ela trabalhava e o que fazia. Segundo uma amiga, ela não se orgulhava do trabalho, mas também não se envergonhava. Falava sobre isso com sinceridade. O namorado não se opunha, principalmente porque ela trabalhava na cidade de Quebec, a cerca de 160 quilômetros de onde moravam. Dillis, que a essa altura praticamente não tinha supervisão, começou a frequentar a casa de massagens constantemente.
Embora tenha convencido a Comissão de Liberdade Condicional de que era um homem mudado, seu comportamento demonstrava o contrário. Várias vezes ele se tornou violento com funcionárias e por fim foi proibido de entrar no estabelecimento. Nenhum dos funcionários sabia que ele era um assassino condenado ou que passou anos na prisão por matar sua esposa. No final do verão de 2019, depois que veio à tona que ele havia agredido várias mulheres na casa de massagens, a Comissão de Liberdade Condicional proibiu Dillis de frequentar qualquer estabelecimento de massagem erótica. Violar essa regra poderia levá-lo de volta à prisão. Mas a essa altura, Dillis já havia se apegado a Marilyn e não queria parar de vê-la. Então, ele encontrou uma solução. Ofereceu $1.300 canadenses para se encontrarem em um hotel, e ela aceitou. Era a primeira vez que eles se encontravam fora da casa de massagens, e nada de inusitado aconteceu. Dillis sentiu um vínculo tão forte com Marilyn que começou a compartilhar seus sentimentos e emoções pessoais com ela. Disse a Marilyn que sentia muita falta de sua esposa e que passou 15 anos em luto por ela. O que ele não disse foi que ele tinha tirado sua vida. Pouco tempo depois, Eustáquio começou a se convencer que Marilyn estava se afastando dele. Ele sentia a conexão entre eles desvanecendo e isso desencadeou sua ansiedade e ciúmes. Ele ficou obcecado com a ideia de que ela estava rejeitando-o. Marcou outra reunião em um hotel para 22 de janeiro de 2020. Marilyn disse ao namorado que não gostava de encontrar clientes em hotéis. Ela preferia trabalhar em casas de massagens onde havia seguranças presentes que pudessem intervir caso algo desse errado. Mas desta vez, Dillis ofereceu-lhe $2.000, uma quantia suficientemente alta para que ela concordasse em encontrá-lo novamente no hotel. Por volta das 17 horas, Dillis e Marilyn foram vistos juntos no restaurante do hotel, no sudoeste do Quebec. Após o jantar, por volta das 20h30, eles subiram para o quarto. Às 23h35, Dillis entrou em uma delegacia e, assim como fizera em 2004, confessou o assassinato. Os policiais correram para o hotel na esperança de que ela ainda estivesse viva, mas quando chegaram, Marilyn já estava morta. A autópsia revelou posteriormente 57 ferimentos de faca. Os investigadores descobriram que Dillis passou cerca de 2 horas em um bar após o assassinato antes de se entregar, e durante esse tempo se desfez da faca e do celular de Marilyn. O crime em si foi horrível, mas o que chocou ainda mais o público foi quem era o assassino. Um homem já condenado pelo assassinato de uma mulher, agora em liberdade condicional e capaz de tirar outra vida. A população exigiu respostas. O ministro da Segurança Pública do Canadá, Bill Blair, expressou condolências à família de Marilyn e afirmou que sua morte poderia ter sido evitada. A ministra da Justiça de Quebec, Sonia Labelle, também questionou como alguém com o histórico de Dillis conseguiu obter liberdade condicional. Ela expressou preocupação sobre se os agentes que o supervisionavam tinham o treinamento adequado para avaliar o risco e pediu a Bill Blair que investigasse o caso. Outra comissão foi criada para revisar as ações da Junta de Liberdade Condicional. Essa investigação constatou diversas falhas na forma como a junta lidou com o caso de Dillis, incluindo lacunas na gestão do caso e na frequência com que ele era supervisionado. O chefe do Serviço Correcional do Canadá classificou a morte de Marilyn como uma tragédia terrível, algo que jamais deveria ter acontecido. Ele prometeu que tanto o Serviço Correcional quanto a Comissão de Liberdade Condicional tomariam medidas significativas para evitar que algo semelhante se repetisse no futuro. Mas apesar de todas as declarações públicas, nada de grave aconteceu às pessoas envolvidas. Ninguém foi punido severamente. Alguns membros da Comissão de Liberdade Condicional foram transferidos para outras funções e outros receberam treinamento adicional. E embora isso possa parecer uma ação concreta no papel, não muda o fato de que uma jovem perdeu a vida. Não há como trazer Marilyn de volta. A esperança é que sua morte force as pessoas que tomam decisões importantes a pensarem com mais cuidado sobre as consequências. Sua família chegou a um acordo com o governo que incluiu uma indenização por sua morte. O acordo impediu que um processo fosse aberto e o valor exato pago foi mantido em sigilo. Também houve pessoas que criticaram Marilyn injustamente por causa do trabalho que ela fazia. Mas isso não tinha nada a ver com as falhas do sistema ou com o perigo que Dillis representava. Inicialmente, Dillis foi acusado de homicídio em 2º grau,
Mas depois que os investigadores descobriram que ele havia comprado a faca com antecedência e planejado o ataque, a acusação foi alterada para homicídio em primeiro grau. Gillis acabou se declarando culpado e admitiu que o assassinato foi premeditado. Em seu julgamento, em fevereiro de 2020, os promotores disseram ao tribunal que Gillis havia desenvolvido sentimentos por Marilyn e ficou com ciúmes ao perceber que ela encarava seus encontros estritamente como trabalho. Esse ciúme foi considerado o principal motivo. Em 27 de fevereiro de 2020, Eustácio Gillis, de 51 anos, foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Desta vez, ele não poderá solicitar liberdade condicional após 15 anos, como antes. Terá que esperar 25 anos. Será que Gillis será libertado novamente aos 76 anos? Deixe sua opinião nos comentários. Se você achou esta história impactante ou reveladora, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhamos novas histórias de crimes reais todas as noites, revelando a verdade por trás das manchetes. Até a próxima! Mantenha-se seguro, atento e vigilante.